Olá, alunos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos dar início a mais uma videoaula. Nós estamos finalizando a nossa apostila do módulo 5. Nós vamos falar hoje hermenêutica, as dificuldades de interpretação, né? Lembrando que hermenêutica é a interpretação ou interpretar algo. Conceituação do problema. Apresentam-se nas Escrituras Sagradas dificuldades para a interpretação de muitas passagens. Na maioria das vezes, essas discrepâncias são aparentes devido à falta de conhecimento de nossa parte. Por outro lado, deve-se levar em consideração que a criatura humana é finita e fraca, e que Deus é infinito e sábio. Não significa que não devemos buscar o conhecimento. Contudo, sempre haverá questões que fogem à nossa compreensão. Por isso o apóstolo Paulo exclamou, no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 33 e 34, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o interior do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Algumas passagens requerem interpretação profunda e nem sempre se consegue esgotar o assunto. Cremos ser da vontade de Deus que isso aconteça. Citamos abaixo algumas dessas dificuldades, apresentando algumas alternativas de interpretação mais conhecida. Os 7 dias da criação. Muito se tem discutido sobre o significado exato da palavra dia. Nos primeiros versículos do livro de Gênesis, para muitos, os dias da criação, Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3, são longos períodos que inclusive coincidem com as eras geológicas. Outros, no entanto, interpretam esses dias como períodos de 24 horas. Essa incerteza em nada afeta a veracidade da palavra de Deus, pois Deus é o Criador de todas as coisas. A Bíblia resume a criação nestas sublimes palavras: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Os que advogam a palavra dia como significando um longo período, afirmam que até o terceiro dia não existiam o sol e a lua para reger o tempo, definindo o dia e a noite, à semelhança de hoje, o sol e a lua, de acordo com o relato bíblico, foram criados no 4º dia da criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 14 ao versículo 19. Vamos acompanhar comigo na Bíblia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares. O luminar foi para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 4º. Os que afirmam que os dias da criação compreendem um período de 24 horas, apegam-se ao trecho de Êxodo, capítulo 20, versículo 11,
no qual Moisés teria se referido a 24 horas. Nesta perspectiva, como autor do Pentateuco, ele também teria se referido aos dias da criação como sendo 24 horas. Em muitas outras referências bíblicas, a palavra dia tem significados diferentes, o que dificulta a compreensão exata do assunto. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz que Pedro leva isso mais longe, quando ele diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O dia longo de Josué. Josué, filho de Num, fora designado por Deus sucessor de Moisés e para isso revestido da graça e do poder de Deus. Josué capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3 e Deuteronômio capítulo 31, versículo 23. Tendo assumido o comando dos exércitos de Israel, obteve vitórias extraordinárias e Deus fez maravilhas por seu intermédio. A Bíblia registra alguns milagres realizados no período em que Josué foi juiz, tais como a travessia do Jordão pelo povo, em época de cheia, e a destruição de Jericó, cujos muros ruíram sem que houvesse intervenção dos exércitos de Israel. Em Josué capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 27. Outros milagres registrados pela Bíblia, realizado por Deus nesse período, diz respeito a quando Deus ouviu a oração de Josué e fez o sol e a lua pararem, tomando aquele dia mais longo, a fim de que o povo pudesse se vingar de seus inimigos e vencer a batalha. Se Deus assim procedeu, ele teve seus motivos. Se para alguns a existência de tal feito é questionável, nós acreditamos que para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Jonas no ventre do peixe. Jonas, profeta de Deus, foi chamado a profetizar contra os habitantes da cidade de Nínive, a capital da Assíria. Devido à corrupção moral e espiritual reinante naquela cidade, inicialmente teve a consequência da missão e resolver fugir da presença e da direção de Deus, quando viajava para Tarsis. Já em alto mar, sobreveio uma grande tempestade, visto que a tormenta não cessava. Jonas reconheceu que a causa era desobediência e pediu que o lançassem ao mar. A Bíblia narra que Deus preparou um peixe grande que engoliu o profeta, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Está escrito no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 17. Sobre a possibilidade de Jonas ter se mantido vivo e consciente no ventre do peixe, durante aproximadamente 72 horas, a explicação mais plausível é que foi um milagre. E milagre não pode ter explicação natural, pois ao contrário deixaria de ser milagre. Jesus comentou a história de Jonas em Mateus, capítulo 12, versículo 39 e versículo 40. Acompanhem comigo na sua Bíblia. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. É bom reafirmar que a Bíblia não é um livro de ciência, mas um livro de fé. Ela é a palavra de Deus, a revelação do Criador aos seres humanos. Dificuldades com referência a lugares. O Monte Hermon é chamado de Sirion pelos sidônios de Senir
pelos amorreus. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 8 e versículo 9. O nome de Mar Morto não é registrado nas Escrituras, é chamado de Mar Salgado, em Gênesis capítulo 14, versículo 3, ou Mar da Arabá, Josué capítulo 3, versículo 16. Jerusalém é designada por Ariel em Isaías capítulo 29, versículo 1 e versículo 2. O Mar da Galileia é também conhecido como Mar de Tiberíades, Mateus capítulo 4, versículo 18 e João capítulo 21, versículo 1. Dificuldades com relação a nomes de pessoas. Algumas vezes é possível encontrar na Bíblia uma mesma pessoa designada com nomes diferentes. O exemplo, Dodanim, em Gênesis capítulo 10, versículo 4, é o mesmo que Rodanim, em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Jó, filho de Isacar, Gênesis capítulo 46, versículo 13, é chamado Jazube em Números capítulo 26, versículo 23 e 24. Oséias, Deuteronômio capítulo 32, versículo 44, é Josué em Deuteronômio capítulo 34, versículo 9. E em outras passagens, Azarias, de 2 Reis, capítulo 15, versículo 1, é o mesmo que Uzias, de 2 Reis, capítulo 15, versículo 13, e de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1. Jeocás, filho de Josias, 2 Reis 23, do versículo 30 ao versículo 31. É Salum, em Jeremias, capítulo 22, versículo 11. Reuel, sogro de Moisés, Êxodo, capítulo 2, versículo 18, é o mesmo que Jetro, em Êxodo, capítulo 4, versículo 18, e Obabe, em Juízes, capítulo 4, versículo 11. Isvi, filho de Saul, 1 Samuel, capítulo 14, versículo 49. É chamado de Abinadab, em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 2. Mateus, apóstolo do Senhor Jesus, Mateus, capítulo 9, versículo 9. Também é chamado de Levi, em Lucas, capítulo 5, versículo 27 até o versículo 29. Tadeu, Mateus capítulo 10, versículo 3. É chamado de Judas em Lucas capítulo 6, versículo 16. Silas, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 22. É também chamado de Silvano em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 19 e 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Herodes, César e Faraó eram títulos de nobreza de sua época. Então, alunos, nós vamos terminando mais uma lição do módulo 5, né? A lição Hermenêutica 7, e vamos finalizando esta apostila. Que Deus abençoe a todos, um ótimo estudo, até a próxima aula.